História 1. Quando meu avô encontrou um demônio. Minha mãe conta essa história para mim e meus irmãos há anos. E toda vez que ouço, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Ela era muito jovem quando isso aconteceu. Provavelmente entre 7 e 10 anos, já que foi na década de 80. Na época, morava no condado de Harris, Texas, junto com meu avô, que havia servido nas forças especiais. A casa onde viviam ficava ao lado de outra residência, e era nesse lugar que algo estranho acontecia. Minha mãe e seu irmão, meu tio, costumavam brincar no quintal da frente, e sempre via um homem sentado em uma cadeira de balanço na varanda da casa ao lado. Todos os dias, sem exceção, ele estava lá. Certo dia, o pai da minha mãe resolveu se aproximar para conhecê-lo. Saiu de casa, caminhou até a varanda do vizinho, se apresentou e começou a conversar com ele. Durante a conversa, o homem fez um convite inesperado, dizendo que queria mostrar algo. Embora hesitante, meu avô decidiu aceitar. Eles entraram na casa e logo percebeu que o interior parecia abandonado e em ruínas, mas não deu muita atenção a isso. O homem o guiou até o porão, e ao chegarem lá, no centro do cômodo, havia uma mesa com um prato de coxas de frango. O anfitrião sugeriu que ambos se sentassem e começassem a comer. Depois de alguns minutos, quando terminaram a refeição, o homem olhou para ele e perguntou: "Quer ver algo impressionante?" Mais uma vez, meu avô hesitou, mas decidiu ver o que aconteceria. O homem então ergueu a mão sobre o prato e começou a movimentá-la de maneira estranha. Para seu espanto, os ossos das coxas de frango começaram a flutuar e a se mover como se estivessem dançando. Foi então que o homem revelou algo assustador. Ele disse: "Se quiser esse poder, terá que vender sua alma ao diabo." No mesmo instante, o pai da minha mãe sentiu um calafrio e correu para fora da casa o mais rápido que pôde. Depois daquele dia, o homem simplesmente desapareceu. Intrigado, meu avô decidiu investigar e voltou à casa. Quando chegou ao porão, encontrou um pentagrama esculpido no chão. No entanto, a residência estava completamente vazia, sem sinais de que alguém morasse ali. Ele questionou os vizinhos sobre o homem, mas todos afirmaram que a casa estava abandonada há anos e que ninguém vivia ali. A partir desse momento, o pai da minha mãe nunca mais se aproximou daquela casa. História 2. Tenho ouvido coisas. Estou convencida de que estou sendo observada. Oi, pessoal. Estou em busca de conselhos. Ou, quem sabe, alguém que tenha passado por algo semelhante. Vou contar o que aconteceu comigo e depois compartilhar alguns detalhes adicionais. Na semana passada, por volta das 13 horas, eu estava deitada na cama, relaxando, quando ouvi isso pela primeira vez. Era uma sequência repetitiva de oi, 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 oi. A voz parecia mecânica, quase automatizada. Moro em uma casa universitária com mais 4 meninas, e as paredes são incrivelmente finas. Achei que alguma delas estivesse pregando uma peça em mim. Talvez usando um alto-falante, então não dei muita importância. A segunda vez aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Eu tinha acabado de acordar quando ouvi a mesma coisa, repetindo oi 4 ou 5 vezes. Instantaneamente, mandei uma mensagem para minha colega de quarto, que fica no andar de cima, pois compartilhamos um sistema de ventilação e, às vezes, conseguimos ouvir sons vindos um do quarto do outro. Mas, para minha surpresa, ela ficou completamente confusa e assustada com a pergunta. Fiquei tentando encontrar uma explicação lógica. Será que era algum brinquedo do meu gato? Um som vindo da TV? Ainda estava tentando descobrir quando aconteceu de novo. Dessa vez foi no meio da tarde, por volta das 16 horas. Eu estava sentada à minha escrivaninha, me maquiando para ir à aula, quando o som se repetiu. Só que dessa vez estava muito mais alto e durou mais tempo. Foram cerca de 10 repetições seguidas. Congelei de medo e choque e rapidamente comecei a gravar um vídeo. Meu iPhone consegui capturar um dos oi
antes que o som parasse abruptamente. Assustada, corri para o quarto das minhas colegas de casa e mostrei o vídeo para elas. O mais estranho, das 5 meninas que moram comigo, eu sou a única que ouviu esse som. Todas ficaram confusas, sem saber o que pensar. Aqui estão alguns fatos que podem ajudar a entender o que está acontecendo. Meu quarto é bem minimalista, com apenas uma cama, TV, criado mudo, escrivaninha e um espelho. Não tenho nada estranho nas paredes, nem relógios ou dispositivos que pudessem emitir esse som. Todos esses objetos estão no meu quarto desde setembro ou outubro. Nunca tinha ouvido esse barulho antes. Tenho uma TV com um Amazon Fire Stick, mas chequei todas as configurações de retorno de chamada por voz e estão todas desativadas. Mesmo quando testei essa função, o som não se parecia em nada com o que ouvi. Tenho um relógio Google Home ao lado da minha cama. Já faz 5 anos que eu tenho e ele nunca emitiu nenhum som desse tipo. Agora está desligado. Não se parece com a voz da Siri ou com aquelas mensagens comuns de dispositivos conectados via Bluetooth. O som é mais mecânico, abafado, mas alto o suficiente para parecer que vem de um alto-falante. Se tivesse que descrever, diria que parece mais uma voz masculina do que feminina. Ainda não entrei em contato com o proprietário da casa. Nenhuma pessoa estranha ou suspeita entrou na casa, muito menos no meu quarto. Tivemos uma visita recente de um funcionário do Manetankau, mas ele ficou apenas no andar de cima. Meu quarto fica no porão da casa, e até agora sou a única que passou por essa experiência. Já olhei ao redor da minha janela, dentro e fora do quarto, e não encontrei nada que pudesse estar emitindo esse som, menos nenhum alto-falante escondido. Nada suspeito. Alguém já passou por algo parecido? Alguma ideia do que pode estar acontecendo? História 3. Quase agarrada por estranhos em uma van. Eu tinha 14 anos. Minhas 2 primas Melissa e Sophie tinham 13 e 9 na época. Hoje tenho 32. Cresci em Oak Ridge, no meio das montanhas, cercada por nada além da natureza selvagem. Minhas primas passavam as férias de verão e primavera na casa do meu avô, que ficava ao lado da minha casa. Então nos víamos com bastante frequência. Costumávamos escalar montanhas e caminhar pela estrada, sempre explorando os arredores. Uma de nossas rotas favoritas nos levava até o que chamávamos de a primeira casa nova, um marco em nossa região, pois alguém havia construído uma casa moderna a cerca de 1 quilômetro de onde morávamos, o que era incomum, já que a maioria das casas ali eram antigas. Havia um trecho de 1 quilômetro completamente aberto, sem casas ou qualquer estrutura. Certo dia, decidimos dar um passeio e no meio do caminho, vimos uma van branca estacionada na beira da estrada, perto do riacho, sem ninguém por perto. Fiquei desconfiada e disse a Melissa e Sophie para ficarem próximas a mim, pois aquela cena não era comum. Nossa caminhada até a primeira casa nova, e ao voltarmos, a van ainda estava lá menos, mas dessa vez, 2 homens estavam dentro dela, nos encarando sem piscar. Seus olhares eram frios e vazios, o que fez com que um arrepio subisse pela minha espinha. Sussurrei para Melissa segurar Sophie e correr o mais rápido possível. Assim que começamos a correr, os homens ligaram a van e começaram a nos seguir. Conseguimos chegar ao quintal dos vizinhos, onde havia um riacho antes da entrada. Sam pensa de vezes, joguei Sophie morro abaixo, para dentro do riacho, e disse a Melissa para pular também. Eu continuei correndo. Meu joelho era fraco, e eu sabia que se pulasse, não conseguiria mais correr. Então arrisquei seguir pela estrada. Por sorte, meu pai estava na ponte da nossa propriedade. Quando me viu chegando desesperada, gritando, contei a ele que 2 homens haviam tentado nos capturar. Enquanto falava, a van passou lentamente pela estrada, e os 2 homens me lançaram um olhar que eu só
Posso descrever como malévolo menos completamente desprovido de emoção. Minhas primas estavam bem. Sophie teve alguns cortes por causa dos espinhos quando a joguei morro abaixo, mas nada grave. Depois disso, nunca mais vimos aquela van. Reparamos que a placa estava coberta e que a van não tinha janelas, exceto as da frente. Era evidente que aqueles homens tinham mais intenções. Felizmente, saímos dessa ilesas. História 4. O homem sem pernas. Oi, pessoal. Sou de Burma, Myanmar. Tenho 15 anos e ainda estou na escola. Moro com minha mãe, meu irmão mais novo e os tios dele. Nossa casa é bem confortável e espaçosa, mas a dividimos com vizinhos, sendo separados apenas por paredes finas. Na noite passada, fui acordado pelo latido insistente do meu cachorro. Algo claramente o estava incomodando. Maiô sonolento. Me levantei e desci para verificar o que estava acontecendo. Nossa casa tem um grande portão de ferro e um quintal espaçoso, então geralmente é preciso abrir algumas travas antes de sair. Acho que eram 2 horas ou 3 horas da manhã quando comecei a ouvir batidas no portão. Peguei meu celular e liguei a lanterna para tentar ver quem ou o que estava ali. Olhei ao redor, mas não vi nada de imediato. Então resolvi voltar para dentro. Foi quando, ao me virar para subir a escada, percebi algo estranho. Uma figura pequena, baixa. Não conseguia vê-la direito de onde estava, mas assim que iluminei com a luz do celular, vi parte do seu torso coberto por um tecido branco e largo. O que aconteceu em seguida foi assustador. Assim que a luz o atingiu, ele correu. Mas o que me deixou em choque foi a forma como se moveu. Aquilo não era humano. A velocidade era sobre-humana, algo impossível para qualquer pessoa normal. E o detalhe mais perturbador: eu não vi pernas. Era como se ele simplesmente deslizasse pelo chão e desaparecesse. Agora, enquanto escrevo isso, já é noite novamente. As batidas continuam e, sinceramente, não quero sair para ver o que está lá fora. Vou tentar tirar algumas fotos. Caso aconteça de novo, obrigado por ouvirem. História 5. Meu sótão. Então, tem uma porta de sótão no teto do meu armário. Nada demais, certo? Mas ultimamente, isso tem me apavorado. Nunca me incomodou antes, porque eu nunca realmente reparei nela. Sempre esteve ali, mas nunca foi algo que me preocupasse. No entanto, nos últimos tempos, comecei a ouvir barulhos vindo das paredes e principalmente do teto acima de mim. Podem ser animais, mas geralmente eles não ficam por mais de 3 dias antes de irem embora. O problema é que isso tem acontecido desde setembro de 2024. Os sons começaram como arranhões suaves, mas evoluíram para ruídos de movimentação, arrastamento e batidas. Às vezes parece que algo pesado está sendo empurrado, como se alguém estivesse deslizando uma caixa de madeira com o ombro ou a mão. Não são sons muito altos, mas são persistentes, como quando você deixa cair uma caneta ou um controle remoto ao lado do sofá e tem que mexer um pouco para pegá-lo. As batidas são ainda mais estranhas. Parece que alguém está mexendo em alguma coisa, derrubando pequenos objetos ou batendo no chão sem querer. Não ouço passos, e agradeço por isso, mas há momentos em que parece que algo pesado está se deslocando lá em cima. Isso tem sido extremamente desconfortável e, sinceramente, começo a acreditar que há alguém morando ou se escondendo no meu sótão. Sempre que compartilho isso com alguém, me chamam de louco, mas ultimamente a única maneira de conseguir dormir é ficar olhando diretamente para a porta do sótão. Me acostumei tanto a isso que já aprendi a dormir com os olhos semiabertos.